Olá, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e na nossa aula a gente vai discutir basicamente o núcleo, cromossomo, ah, interfase, núcleo em divisão celular, núcleo em momento de interfase, todas essas porra aí que vocês vão falar, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas calma, não tenham medo que o rolê é bem simples, não tem muita dor de cabeça, beleza? Vamos lá? Primeiro, núcleo. Basicamente, quando você vier a ler a palavra núcleo, você vai ter que obrigatoriamente colocar na sua mente que toda e qualquer vez que tiver a palavra núcleo, tem-se de ter uma associação direta com eucariontes. Por quê? O que vai distinguir um eucarionte de um procarionte é justamente a presença do núcleo, que nada mais é do que uma compartimentalização do material nucleico dentro de uma estrutura, a qual nós denominaremos como núcleo. Beleza? Além disso, é importante destacar que a função do núcleo reside basicamente em guardar as características genéticas, armazená-las, protegê-las e, consequentemente, vai estar atrelado com processos, ora de duplicação do DNA, qual nós já vimos em aulas anteriores, que é denominado de replicação, ora com a formação da molécula de RNA, a qual nós sabemos que é a transcrição, e de forma indireta está relacionada aí com a síntese proteica. Tranquilo? O formato do núcleo geralmente vai estar acompanhado da forma da célula. Então, esse núcleo ele pode ser esférico, achatado, reniforme, alongado, lobulado e por aí vai. Beleza? Quanto à quantidade de núcleos que uma célula apresenta, ela pode ser mononucleada, polinucleada, anucleada. Exemplos clássicos aí de mononucleada. O linfócito T é um exemplo de uma célula mononucleada, apresenta um único núcleo. Pode ter exemplos aí de células polinucleadas, como por exemplo as células das fibras musculares. Um exemplo de célula anucleada clássica que aparece nos vestibulares a rodo é a hemácia. Uma coisa importante a destacar aqui da hemácia, em especial, é que durante o desenvolvimento aí do indivíduo, a hemácia ela vai perder o núcleo e, consequentemente, as suas organelas, inclusive a mitocôndria. E aqui é bacana fazer um link com a nossa aula de metabolismo energético. Em decorrência da hemácia não ter mitocôndrias, o mecanismo aí para ela obter energia vai ser via fermentação, tá bom? Importante destacar isso porque já ocorreu ocasiões aí em segunda fase que perguntava, olha, como que é o metabolismo de uma hemácia? E aí você teria de obrigatoriamente saber que em decorrência dela não ter mitocôndria e nem núcleo, consequentemente a via metabólica que é utilizada para dar energia a ela, basicamente é fermentação. Aqui destaco também que glicólise é um estágio aí que é concomitante tanto para respiração celular quanto para fermentação. A questão do volume, basicamente, não tem aí uma relevância muito grande para o vestibular. Eu só coloquei aqui que tem uma proporção aí 1 para 3 ou 1 para 4, mas não tem-se aí nenhuma ênfase ou destaque aí em especial para o vestibular, tá bom? Quando você pensa em núcleo, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um núcleo interfásico, ou seja, é aquele momento no qual a célula não está em divisão celular, está lá processando suas atividades metabólicas, está crescendo bonitinha, e você terá aí o núcleo numa ocasião de divisão celular que, por hora, não vai ser alvo de estudo da nossa aula, tá bom? Quando você fala no núcleo interfásico, é esse exemplo clássico aqui que vocês estão vendo na projeção. E quero destacar que tem algumas estruturas aí importantes. A primeira é um envoltório nuclear, que classicamente aparece nos vestibulares como carioteca. Quero destacar dois pontos importantes. Primeiro, o termo carioteca é um termo que está em desuso, tá bom? Segundo, o próprio nome carioteca induz a um erro. Por quê? O envoltório nuclear ele é uma bicamada fosfolipídica que estão sobrepostas, tá bom? E além disso, destaco que no envoltório nuclear você tem várias estruturinhas aí que são poros, o qual nós denominamos como poros nucleares. Então, esses poros eles conseguem fornecer
um link de comunicação entre citoplasma e o meio aí do núcleo, tá bom? É importante destacar que o fato aí de você ter o envoltório nuclear que apresenta uma continuidade com as membranas lá do retículo endoplasmático sugere que o núcleo também, o envoltório nuclear, faça parte do sistema de endomembranas, tá bom? Aí vale destacar quem faria parte aí do sistema de endomembranas. O envoltório nuclear, ou até mesmo o núcleo como um todo, retículo endoplasmático rugoso e liso, e o complexo golgiense. Propriamente aí a gente pode destacar posteriormente a membrana plasmática, embora a membrana plasmática não faça parte do sistema endomembranar, tá bom? Outra estrutura importante aqui que eu queria destacar é a cromatina. A cromatina nada mais é do que o DNA associado com proteínas que nós denominamos como histonas. Basicamente, o que significa isso aqui? O DNA ele vai se enovelando ao entorno de proteínas esféricas que são chamadas de histonas. E eu quero destacar em especial que na interfase essa cromatina ela vai se encontrar como um emaranhado, beleza? Beleza? Oh, meu Deus, saiu uma voz aqui do além. Perdão, meus amados. Voltando, mil desculpas. Quando você comenta aí da interfase em especial, que é aquele momento que a célula está em crescimento, realizando suas atividades metabólicas, e não está em divisão celular, a cromatina ela pode ser definida como um emaranhado de filamentos longos e finos, cuja maior parte vai estar aderida à fase interna aí do envoltório nuclear, ou carioteca, perdão aqui, eu não deveria ter escrito carioteca. E você vai ter aí porções que a gente vai chamar de descondensadas, que são chamadas de eucromatina, ou seja, são porções aí de DNA que não estão em atividade metabólica, nem duplicação e nem nada. Você já tem partes enoveladas durante a intérfase, ao qual nós denominamos como heterocromatina. Eucromatina e heterocromatina vai ser alvo de estudo aí em uma aula subsequente do nosso curso. Por hora, eu só quero que vocês saibam que cromatina descondensada nós denominamos como eucromatina e cromatina condensada denominamos como heterocromatina, tá bom? Tem-se aqui os nucléolos. Os nucléolos basicamente são corpúsculos esféricos que estão aqui dentro do núcleo, tá bom? Basicamente, eles são constituídos ora por DNA, ora por proteínas, que estão responsáveis pela produção de RNA ribossômico, tá bom? Então, consequentemente, esse RNA ribossômico vai ser aquilo que vai originar os ribossomos. Destaco em especial que os nucléolos durante a divisão celular, eles desaparecem e somente reaparecem ao término da divisão, tá bom? Você tem um nucleoplasma, que basicamente tem uma composição aí que se assemelha a um gel, semelhante ao que tem no citoplasma, tá bom? Só que em relação ao citoplasma, você tem uma maior concentração, tanto de proteína, quanto de RNA, quanto de nucleotídeos, tá bom? E aqui tem uma figura de um núcleo em divisão. Percebam que aí o rolê muda de cara, né? Você tem aí cromossomo tal, e aí não é por hora alvo de estudo aqui da aula, tá bom? Então percebam que tanto o núcleo interfásico quanto o núcleo em divisão são completamente diferentes. E vamos estudá-los em outras aulas, em especial aí na aula de mitose e meiose, tá bom? Falando sobre interfase, eu queria conceituá-la. A interfase é o momento que vai preceder qualquer divisão celular, tá bom? Então a interfase é um momento aí que a célula não está em divisão celular, tranquilo? E aí ela é um grande momento aí que vai anteceder. Aqui em especial, eu queria destacar que acontecem alguns eventos, dentre os quais o principal é a duplicação do DNA e, consequentemente, a formação de cromossomos duplos, tá bom? Cromossomos nós iremos definir mais adiante do que é propriamente dito. A intérfase ela tem 3 momentos aqui.
você tem um momento ao qual nós denominamos como G1, ou gap, o G vem de gap, que é um momento de pré-síntese, que vai ser caracterizado basicamente no momento ao qual a célula cresce e desenvolve metabolismo normal, e as organelas, elas, de certo modo, se duplicam aqui nesse momento de G1, tá bom? O momento S, ao qual deriva da palavra synthesis, que significa síntese em inglês, e basicamente você tem síntese de DNA e histonas. O que significa isso aqui? Duplicação de DNA e, consequentemente, formação de cromossomos duplos, tá bom? E tem esse momento G2, ao qual nós denominamos de pós-síntese, que é o momento ao qual você tem os cromossomos duplos, que é caracterizado basicamente pelo momento ao qual a célula vai crescer aqui e se prepara para entrar no processo de mitose. Tranquilo? Autores também apresentam aqui um momento ao qual nós denominamos de G0, que é basicamente o momento no qual a célula permanece em repouso sem sofrer qualquer estímulo para entrar em processo de divisão celular. Tá bom? Então, o que é a intérfase? É um momento que vai anteceder o processo de divisão celular e é caracterizado aí por 3 subfases. Uma fase a qual nós denominamos de G1, que basicamente acontece crescimento celular e duplicação de células, tá bom? De organelas, perdão. Tranquilo? Um momento S no qual acontece duplicação do DNA e, consequentemente, formação aí dos dos cromossomos duplos. E o G2, que é basicamente o momento agora a qual a célula vai crescer e vai se preparar para o processo de divisão celular. Tá bom? Sobre os cromossomos, basicamente nada mais é do que DNA associado a proteínas histonas. Uma coisa legal aqui de destacar é que caso queiramos ver um cromossomo, é possível ver em microscopia óptica, tá bom? Lá no momento ao qual nós denominamos como metáfase, tanto na mitose quanto na meiose, é possível ver-se aí os cromossomos extremamente condensados e eles tornam-se invisíveis à microscopia óptica, tá bom? Então, basicamente, você vai ter o DNA se inovelando em proteínas a quais denominamos histonas, e cada vez esse processo aí vai se inovelando, até formar o cromossomo, tá bom? Então, o cromossomo nada mais é do que a molécula de DNA associada a proteínas histonas. Outra coisa que eu queria destacar em especial é que o cromossomo ele pode ser simples ou duplo. O que vai distinguir um do outro? O cromossomo simples ele é formado por uma molécula de DNA, tem 2 braços, ou seja, ó, você tem um braço menor e você tem um braço maior. E um centrômero, que nada mais é do que uma constrição, é um estrangulamento aqui, tá bom? O centrômero ele tem uma importância muito grande lá na divisão, que é onde que vai se ligar fibras do fuso mitótico para acontecer a separação aí dos cromossomos, tá bom? O cromossomo duplo ele é basicamente formado por 2 moléculas de DNA idênticas, tem-se 4 braços, e uma coisa legal de comentar aqui dos braços é o seguinte: quando você tem 2 braços, a gente não chama eles mais agora de braços, e sim de cromátides, tá bom? Então, cromátides irmãs, é aqui que deriva esse termo. E por fim, você tem 2 constrições aqui, beleza? 2 centrômeros. Além disso, eu queria dar ênfase que os cromossomos eles podem sofrer algumas classificações mediante a posição do centrômero. Ele pode ser do tipo metacêntrico. Por que meta? Ele está no meio ali, está no meio dos braços. Ele pode ser do tipo submetracêntrico, ou seja, ele está um pouquinho acima da região central aí. Ele pode ser acocêntrico, ou seja, ele está quase lá na extremidade. E ele pode ser telocêntrico, ele vai estar mais próximo de uma região aqui a qual denominamos como telômero. E provavelmente vocês recordam-se lá da nossa aula de replicação do DNA, que eu comentei que o telômero nada mais é do que uma região do cromossomo que apresenta uma quantidade repetitiva de DNA para evitar que no processo de duplicação do DNA tenha-se perda de material genético aí por encurtamento, tá bom? O que é importante a gente saber dos telômeros?
já falando aí, ó. São estruturas constituídas por fileiras repetitivas de proteínas e DNA não codificantes, ou seja, não vai gerar nada, não vai gerar proteína nem nada, que formam as extremidades dos cromossomos. Sua principal função é sempre estar associado com a estabilidade estrutural do cromossomo. Os telômeros eles estão presentes principalmente em células eucariontes, visto que o DNA das células procariotas formam cadeias circulares, logo não tem locais de terminação, embora existam exceções, como bactérias com DNA linear e que não possuem telômeros, tá bom? Mas basicamente você vai, toda vez que ver a palavra telômero, você vai pensar obrigatoriamente, diretamente, em organismo eucarionte, que vai ter lá na extremidade do cromossomo a região repetitiva de DNA, que não é codificante. Beleza? E além disso, vale destacar aqui que os telômeros eles vão se encurtando a cada divisão celular. É quase como você fazer uma analogia com um cardaço que vai se desgastando com o tempo. Inclusive, tem uma teoria que fala que alguns processos aí de câncer estão diretamente relacionados com o processo aí de encurtamento do telômero, tá bom? Então, a nossa primeira parte da aula de núcleo vai ser centrada nisso, beleza? Quero destacar ainda que a gente pode classificar as células a partir do conjunto cromossomo, como haploide, diploide ou poliploide. Toda vez que vocês ouvirem a palavra ploidia, quer dizer quantidade de cromossomo, tá bom? Nos seres humanos normais encontramos células haploides e diploides. Vamos definir o que é essa porra aí, para não dar dor de cabeça. Células haploides, basicamente são aquelas que possuem apenas um conjunto cromossômico. O processo responsável por formar células com metade do número de cromossomos de uma espécie é denominado de meiose. Então, diretamente aqui eu quero que vocês saibam que células haploides N, elas estão relacionadas com gametas, tá? E células diploides são aquelas que possuem dois conjuntos cromossômicos. Ou seja, os cromossomos nessas células estão dispostos aos pares. Cada par possui cromossomos iguais, no que diz respeito ao tamanho e formato, e com os mesmos genes. Os cromossomos iguais são denominados de cromossomos homólogos, beleza? As células diploides, na sua maioria, aí, proliferam-se e formam um organismo multicelular. Isso quer dizer que todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas que eu comentei que são haploides, apresentam 46 cromossomos. Em alguns organismos, no entanto, a fase diploide é apenas a do zigoto, como é o caso de algumas algas e leveduras, que provavelmente vocês verão aí na frente 1 do curso de bio. Tá bom? Quero destacar que existe alguns seres aí, em especial plantas, que apresentam conjuntos cromossômicos assim, estratosféricos, tem muito cromossomo, tá bom? E vai apresentar mais de 2 conjuntos cromossômicos. Beleza? Então, um overview aqui que eu tirei do Brasil Escola é o seguinte: as células elas podem ser classificadas como haploides, diploides e poliploides. Vamos pegar aqui uma célula haploide, ou seja, tem um único conjunto cromossômico. Então, quero destacar que os gametas são haploides e são formados por meiose. Então, por exemplo, o homem, cada gameta possui 23 cromossomos, beleza? Então, só tem um único cromossomo em cada gameta. Beleza? Organismos diploides apresentam indivíduos haploides. Em o exemplo, o zagão das abelhas. O que é uma célula diploide? Tem 2 conjuntos cromossomos, portanto você tem cromossomos homólogos, e as células do corpo apresentam 46 cromossomos. Ó, 46, então tá aos pares, tá bom? Exceto aí os gametas. Em uma célula poliploide apresenta mais de 2 conjuntos cromossomos. É raro em animais, entretanto é muito comum em células vegetais. Beleza? Espero que tenham gostado, que a aula tenha ficado clara, perdão. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida, alguma dor de barriga, algum problema existencial, manda aí um comentário e estou aqui para ajudá-los, tá bom? Beijão e bons estudos. Tchau, tchau.